pergunta. Opa! Poderia me explicar o que são constelação familiar, a corrente magnética que tem no servidor? Então, assim, rapidamente, eu vou gravar um vídeo também. Eu prometo que eu vou gravar um vídeo, o Fábio dá risada. A constelação familiar é uma técnica, digamos, de terapia breve para olhar para os relacionamentos. Então, você busca, através da constelação familiar, uma solução para os seus relacionamentos. Os problemas que nós temos nos nossos relacionamentos, e quando a gente fala constelação familiar, nós estamos falando do nosso sistema familiar. Nosso sistema familiar envolve os nossos pais, os nossos avós, bisavós e todos os que vieram antes, que tiveram dores, tiveram processos difíceis também, de aprendizado, de luta, de vida, de morte, né? Todos os relacionamentos que aconteceram antes e as dificuldades dessas pessoas interferem na nossa vida hoje. Então, quando a gente faz uma constelação, que eu vou dizer assim, muito a grosso modo, que é uma dinâmica que nós fazemos ou com bonecos, ou com água, ou com pessoas, em que nós conseguimos olhar para como as pessoas do nosso sistema familiar se relacionam e de que maneira esse relacionamento impacta a nossa vida hoje. Porque você já falou uma vez, né? Tem a filosofia da constelação familiar, né? Porque dependendo, assim, eu posso estar na frente da minha mãe ou atrás da minha mãe, e isso tem um sentido, né? O porquê, qual é o lado onde eu deveria ficar. E aí você também vai depois ter que explicar também essa questão da filosofia da constelação. Então, por trás da técnica, da dinâmica, a gente tem uma filosofia. Mas a ideia da dinâmica que se coloca é olhar que lugar cada pessoa está ocupando dentro do seu sistema familiar e se o lugar que essa pessoa está ocupando está de acordo com as leis do amor ou as leis da vida, ou a gente pode chamar as leis dos relacionamentos, que o Bert Hellinger organizou, né? Através da observação que ele fez de muitas dinâmicas, de muitas constelações que ele realizou, né? Eu levaria 1 hora aqui falando sobre constelação familiar. Uma? Faria um podcast. 2! 2 só? Né? A gente poderia ter muito tempo, mas basicamente a ideia é olhar para os meus relacionamentos e entender quais são as dinâmicas ocultas que fazem com que os meus relacionamentos não deem certo, que eu tenha conflitos. Então, pode ser relacionamentos pessoais, pode ser relacionamento com o dinheiro, pode ser relacionamento com a minha saúde. São vários aspectos dos relacionamentos. Então, se eu olho para mim e olho para o meu sistema familiar e me coloco de acordo com essas leis, as leis são equilíbrio entre dar e receber, hierarquia e pertencimento, né? Então, equilíbrio entre dar e receber fala de reciprocidade. Então, eu dou e eu recebo na mesma medida. Se existe equilíbrio, eu consigo, de fato, ter um bom relacionamento. Se existe um desequilíbrio, então um casal onde um faz, o outro só recebe, eu não vou ter equilíbrio no relacionamento. Então, esse relacionamento não tende a se desmanchar, né? A se romper. Até porque um relacionamento em que alguém dá e o outro recebe, é um relacionamento de pais e filhos, não é um relacionamento de casal, né? Entre pais e filhos não existe equilíbrio, porque os pais dão e os filhos recebem. A gente vê, muitas vezes, o filho dizer, não, porque eu vou te dar muito dinheiro para pagar o que você fez para mim. Isso é uma arrogância, porque um filho nunca consegue pagar ao pai e à mãe a vida que ele recebeu. Né? Então, entre pais e filhos não existe esse equilíbrio, existe sim uma hierarquia, no sentido de quem vem antes e quem vem depois. Quem vem antes dá e quem veio depois recebe. Então, a corrente magnética é uma forma de pessoas, um grupo de pessoas se unirem quando elas estão envoltas num propósito único
e elas usam a energia do próprio corpo, que a gente chama de magnetismo, né? Todos nós temos um campo magnético e temos uma energia, tanto que se você, muitas vezes, chegar num determinado lugar, você chega lá e fala, eu não gostei desse lugar, eu senti esquisito, né? Isso é porque aquele lugar tem um campo magnético. E tem outros lugares que você chega e fala, nossa, que delícia, nossa, como é gostoso. Isso acontece aqui no Instituto, viu, gente? Isso eu posso me orgulhar. Né? As pessoas chegam aqui no Instituto e falam, nossa, que lugar gostoso, porque tem um jardim, tem uma preocupação, tem uma energia de acolhimento. Então, da mesma forma que os lugares têm energia, nós também temos a nossa energia pessoal. E quando um grupo de pessoas se une para direcionar a sua própria energia a favor de uma outra pessoa, de um grupo de pessoas, de uma situação, a gente diz que a gente forma uma corrente. E ela é magnética por quê? Porque a gente usa o nosso campo magnético para levar esta energia, digamos assim, para pessoas que estão precisando. Então, esse trabalho, eu tenho uma reunião aqui no Instituto, por enquanto é uma reunião privativa de poucas pessoas, em que nós estamos estudando o livro Mãos de Luz, porque é um livro que fala, né, sobre cura, e nós nos reunimos para fazer essas vibrações a favor de pessoas que estejam em sofrimento, né? Então, pelas guerras, por uma pessoa que esteja doente, por uma pessoa que esteja com problemas de transtornos mentais, a gente usa nosso campo energético para ajudar essas pessoas através da direção do nosso pensamento e do uso da nossa vontade.